Fala galera, canal do Fera, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre nível técnico. Fica comigo que a gente vai ver que o Carlos Alberto no momento está cheio de razão. Brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre segue o líder, vamos falar também sobre a loucura da imprensa brasileira, vai contra tudo que está acontecendo. Toda a imprensa mundial fala uma coisa, a imprensa brasileira sobre o Flamengo está falando outra, você já deve imaginar o que é. Vamos falar sobre Palmeiras, vamos falar sobre Botafogo, vamos falar sobre Fluminense, também vamos falar sobre a segunda rodada, né? Os jogos de hoje que abrem a segunda rodada. Beleza? Fica comigo até o final desse vídeo, tem bastante coisa pra gente conversar e vem comigo, o canal do Fera tá no ar. Bom, os sul-americanos fizeram boas partidas, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate, mas nem todos venceram. É verdade que Palmeiras e Fluminense enfrentaram times europeus tradicionais, o Fluminense pegou uma pedreira ainda maior, mas o Fluminense foi superior ao Borussia Dortmund, mas não venceu. O Palmeiras foi superior ao Porto, também não venceu. Já Botafogo venceu, mas aparentemente não convenceu, deixou um pouquinho de preocupação para os próximos duelos, que são pedreiras, mas venceu, isso é importante. Vencer e somar 3 pontos, principalmente nesse grupo difícil do Botafogo. O Flamengo venceu muito bem, dominou a partida, praticamente sem susto, um susto ali, outro aqui, que é normal, nenhuma partida, nenhum time passa ileso, sem nenhuma finalização do adversário. Manchester City, Juventus, grandes times aí passaram bem pelos seus adversários, que eram mais fracos, mas ainda assim, né, os adversários tiveram finalização, perigo de gol, então isso acontece dentro de uma partida. Mas a gente precisa entender o seguinte, essa questão do nível técnico, apesar das grandes atuações dos nossos clubes contra os europeus, até o Al Hilal contra o Real Madrid, o Monterrey, os times mexicanos, outros times que não sejam europeus, quando têm feito bons duelos e têm entrado bem em confronto contra os europeus, a gente precisa entender que isso é um recorte pequeno. Eles estão fora da zona de conforto deles, então isso aí escancara um pouquinho que jogar no seu ambiente, jogar no seu gramado perfeito, jogar na sua temperatura ideal, jogar 50 jogos por ano, tudo isso facilita para que você tenha um bom espetáculo, para que você jogue mais, para que você jogue melhor, para que você desempenhe em alto nível, o seu esporte seja mais bem jogado. Mas isso não é culpa deles, eles estão no caminho certo. A culpa é nossa aqui, que não faz a coisa certa, que joga 80 jogos por ano, gramado ruim, joga no calor o tempo todo, mas isso foi bom. Talvez as pessoas não estejam falando o que deveria estar sendo dito, na verdade, isso é bom para uma reflexão do futebol brasileiro. Não para a gente ficar debatendo se está no mesmo nível, se não está no mesmo nível. É claro que eles estão num recorte maior, eles vão estar num nível mais acima. Eles têm orçamentos 5, 6, 10 vezes maiores que o nosso. Os nossos grandes jogadores, eles compram. O campeonato deles é mais rentável. E aí, conforme eles também têm mais organização, eles fazem do produto deles um produto melhor. Isso reflete nos espetáculos, reflete dentro de campo. Reflete na qualidade do jogador, se o jogador está fadigado, se o jogador está sempre lesionado. Isso tudo vai interferir. O que a gente tem que estar prestando atenção é o seguinte, se a gente trouxer essa reflexão para o nosso campeonato, então a gente percebeu que a gente consegue jogar no mesmo nível deles, nesse momento porque eles foram tirados da zona de conforto, estão jogando num calor fortíssimo, estão jogando em fim de temporada e talvez sim não tenha tanta empolgação de jogar esse campeonato como nós. Mas quando a bola rola, quando começa o jogo, não tem essa não, todo mundo quer ganhar. Esse papo de eu não queria estar aqui, eu não quero jogar, eu não gosto dessa competição, ninguém facilitou ao ponto de ser eliminado na primeira fase. Tá todo mundo entra em campo e quer ganhar. Então o que a gente precisa refletir, na verdade, nessas condições que eles estão jogando hoje contra nós, nesse campeonato mundial, no calor fortíssimo, cansado, fim de temporada, eles estão desempenhando o nosso nível. E aí esse é o nosso nível máximo. Por quê? Porque a gente joga nessas condições a temporada inteira. Calor fortíssimo, jogos excessivos, gramados ruins, que nem é o caso, né?
nem é o caso da Copa do Mundo de ter gramados ruins e tudo mais, mas esse é um agravante ainda para o nosso campeonato, e a gente chega sempre, a gente está sempre cansado. Eles estão cansados dizendo que estão cansados com uma temporada de 55 jogos. A gente chega no final da temporada com 75, 80 jogos. Então, se a gente trouxer essa reflexão para o nosso produto e a gente entender que a gente só pode jogar no final da temporada, ter atingido uma meta de 60 jogos, no máximo 65, que eles já estão considerando demais, eles já estão se sentindo cansados, a gente vai melhorar o nosso produto. Se a gente trouxer um regulamento que obriga os estádios terem gramados nível A, se você não tiver o gramado nível A, o seu jogo vai ser transferido, você vai perder o mando de campo. Então são coisas que a gente precisa adaptar. Horário de jogo, a gente não tem por que jogar num país continental às 4 da tarde. São coisas que a gente precisa trazer essa reflexão e melhorar o nosso produto. Porque melhorando o nosso produto, a gente vai conseguir melhorar o nosso desempenho, acelerar a nossa evolução. E aí sim, quem sabe, a gente possa, em outros momentos, competir com eles de verdade. Porque nesse momento, a gente está competindo porque eles também foram tirados da zona de conforto. Eles também estão tentando entender e se adaptar um pouquinho sobre isso. Por mais que eles... a gente não quer, a gente não gosta, a gente não está nem aí. Mas a gente viu as comemorações do PSG, a gente viu a comemoração do Benfica quando empatou o jogo com o Boca Juniors. Aquela comemoração ali não é de quem não está se importando, quem não está nem aí, não é verdade? Então é isso. Acho que é um debate que tem que ser tocado, tem que se evoluir esse debate. E é legal a gente ter bons confrontos e jogar de igual para igual, jogar melhor que eles, mas também a gente precisa começar a vencer. Dentro desse campeonato a gente precisa começar a vencer os europeus e não ficar só no bom desempenho ou no quase. Agora eu queria falar sobre a imprensa brasileira, que ela é um pouco confusa, né? A imprensa esportiva. A imprensa do mundo inteiro refletiu, né, repercutiu a vitória do Flamengo como positivo, como um bom jogo, como muitos disseram que é um time europeu jogando na América do Sul. E você vai assistir os programas de esporte no Brasil, pós-jogo, você tem a sensação que o Flamengo perdeu. Se você não viu o jogo e se ninguém te contar o resultado e você só assistir a imprensa falando sobre o Flamengo, você vai ter certeza que o Flamengo perdeu esse jogo. E aí você assiste eles falando sobre Palmeiras e sobre o Fluminense, você pensa que o Fluminense e o Palmeiras ganharam. Então é um surto coletivo. Eu não sei o que é isso, cara. É um surto emocional da imprensa, onde se o Flamengo vence, nunca é o suficiente. O Flamengo dominou o jogo, controlou todas as ações. Tem hora que tira o pé, não precisa se cansar tanto, você tá jogando bem, tá controlando o jogo, não tá sofrendo, não tá tomando susto. Durante a partida você toma um susto ou outro, acontece, você pode até ser castigado por isso, mas foi um jogo controlado contra um time que se defendeu quase que o tempo todo, e às vezes você não precisa forçar tanto, porque uma hora ou outra você vai conseguir achar os espaços, mas você não precisa se desgastar 90 minutos desesperadamente, você também precisa fazer um jogo inteligente. Muitas das vezes é mais importante fazer um jogo inteligente do que um jogo acelerado. E você assiste a imprensa brasileira falando sobre Flamengo e Esperance, você tem a sensação que o Flamengo perdeu e a gente sabe que não é isso que aconteceu. Então realmente é difícil entender o que se passa na imprensa brasileira, porque se você é torcedor, o Flamengo joga mal e você critica, o torcedor faz a crítica, eles dizem que você não pode criticar. Se o Flamengo joga bem, eles mesmos fazem a crítica. Eles criticam o time que jogou bem. Se jogou mal, eles criticam o torcedor. Então, fica difícil entender qual é a relação da imprensa com os clubes no Brasil. Enfim, exaltam demais empates e criticam demais vitórias. Às vezes, o futebol brasileiro dá a sensação de que ganhar não é tão importante. Mais importante é você empatar com um clube europeu e dizer que foi melhor que ele. Bom, é mais ou menos isso. Hoje tem Palmeiras e Inter Miami, né? Tem PSG e Botafogo, jogão. E o Botafogo joga a sobrevivência hoje. Hoje o Botafogo vai se provar contra o campeão europeu. E aí vai ser difícil, amigão. Hoje vai ser brabo. Mas nós não vamos torcer pro Botafogo, né? Mas nós vamos acompanhar esse duelo. Beleza?
Canal do Fera, tamo junto. Deixe seu comentário aqui se você tem acompanhado esse surto emocional da imprensa em relação à partida do Flamengo. Se você também teve essa percepção, o que você está achando disso? E o que você está achando da Copa do Mundo, cara? A Copa do Mundo eu estou gostando bastante. Estou assistindo todos os jogos. Tá muito maneiro. Espero que a cada 4 anos essa Copa do Mundo de Clubes se repita e torço para que a gente possa assistir uma Copa do Mundo de Clubes aqui no Brasil. Valeu, tamo junto, canal do Fera. Aquele abraço.